Olá, eu sou Davi Souza Lima, eu sou médico psiquiatra e diretor de marketing da Associação Paulista de Medicina. Nós estamos na terceira temporada do APM Cast e nessa temporada a nossa ideia é discutir temas relacionados às mudanças climáticas e toda a sua relação com a saúde. Nocivas para toda a população mundial, as mudanças climáticas são ainda mais preocupantes para as gestantes. Complicações na gravidez são associadas ao calor extremo e poluição, como crises hipertensivas e baixo peso ao nascer. Os nascimentos prematuros também têm acontecido com maior incidência durante as ondas de calor, aumentando o risco de morte infantil. Na outra ponta, os adolescentes são outro grupo extremamente vulnerável à catástrofe climática e às incertezas do futuro do planeta. Por isso, hoje eu converso com a doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista e obstetra e coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e também mestre e doutora pela USP, professora da Faculdade de Medicina da USP. Então é um prazer receber a senhora hoje aqui, viu, doutora Albertina? E eu queria começar perguntando e pedindo para a senhora fazer uma breve introdução sobre a relação entre a saúde da mulher e as mudanças climáticas. Muito importante essa pergunta, porque as mulheres elas são extremamente afetadas, porque nós sabemos que nós temos os disruptores endócrinos. Então, a fertilidade da mulher, ela pode sim ser alterada pelos herbicidas, pesticidas, substâncias tóxicas, até produtos de limpeza ou produtos de higiene pessoal que tenham produtos que possam afetar, que é o bifosfato. Então, o que nós vamos ter? Dificuldade de engravidar, que hoje nós percebemos que está aumentando. A infertilidade está sendo democrática, ela está aumentando em todas as classes sociais. Outra coisa importante, como há uma competição de todos esses herbicidas, pesticidas, chumbo, mercúrio, né, alumínio, com os estrógenos, nós vamos poder ter a síndrome dos ovários policísticos, maior aumento de diabetes, de obesidade, de desregulação hormonal e câncer de mama. Isso já está provado. Então, a mulher ela é afetada ao longo da sua vida, desde a adolescência, na menopausa, principalmente da gravidez também. E ansiedade e depressão, nós sabemos que há também uma relação. Muito bom. Doutora Albertina, com relação, assim, no caso específico das gestantes, temos as questões como nascimentos prematuros, maior risco de morte infantil e maior risco de casos de arboviroses, como o Zika vírus, que tem consequências catastróficas, a gente sabe. Como a senhora observa isso no seu dia a dia clínico? Eu tenho visto cada vez mais, não só no Hospital das Clínicas, no programa do adolescente e na minha prática diária, que nós vamos tendo muito mais problemas de diarreias, de vômitos inexplicáveis. Mas nós temos uma poluição dos rios, nós temos uma poluição climática que a gente nem consegue identificar o grau. Então, primeiro, os partos prematuros, eles são responsáveis pela mortalidade infantil. Quer dizer, nós sabemos hoje que a mortalidade infantil reduziu, nós estamos em torno de 12%, ela é muito alta comparando com Portugal, que é 2,8%, e com a Finlândia, que é 2,3%. Ela é o dobro da Argentina e o dobro da mortalidade no Chile. Mas nós tivemos uma grande vitória, que foi redução dessa mortalidade. Coincidentemente, além de todos os problemas socioeconômicos de saneamento e de água potável, nós vamos ter
Roraima com uma alta mortalidade infantil. Mas respondendo à pergunta, parto prematuro, nós já sabemos que o estresse, a dificuldade do meio ambiente e também o roubo que, por exemplo, o mercúrio e o chumbo fazem. Eles roubam cálcio. Cálcio mais baixo está associado ao aumento da hipertensão. Então, a hipertensão é uma das causas da eclâmpsia que vai fazendo com que haja a necessidade de interromper essa gestação com mais risco de mortalidade da mãe e do bebê. Agora, o parto prematuro é um conjunto de sintomas. Claro que a falta de acesso ao pré-natal, mas todos esses pesticidas e plásticos que ainda estão em pesquisa. Nós temos várias pesquisas, mas precisamos completar essas pesquisas. Bem, os defeitos congênitos. Nós sabemos que hoje há uma grande associação entre enlatados, corantes, plásticos, com a questão das doenças congênitas. Nós sabemos que a mortalidade neonatal, isto é, até 28 dias, ela está associada ao parto prematuro e às doenças congênitas. Então, imagina uma mãe que faz um pré-natal, tem risco do seu bebê nascer prematuro, e eu não estou falando da gravidez na adolescência, que as adolescentes, elas são sim, durante a gravidez, mais afetadas, além de não terem orientação em relação à alimentação, não quererem engordar, tem a situação do estresse, porque elas são abandonadas em 60% pelos seus parceiros. É um número muito alto, né? Doutora Albertina, a senhora acredita que os colegas de especialidade estão cientes dessas relações entre a crise climática e o aumento ou o agravamento de doenças? E de que forma a classe médica pode se envolver mais e contribuir mais com essa questão? Porque a impressão que me dá, que eu vejo, é que os médicos estão muito fora dessa discussão, parece que não é um problema de saúde. Claro que a gente sabe que hoje a medicina não está fácil, é muito corrido, são muitos pacientes, mas é uma discussão muito importante. Como é que a senhora vê? Olha, com essa semana e este mês que eu fui convidada para vocês, eu falei, olha, estarei lá na PM falando sobre clima. Nossa, Albertina, quer dizer, havia uma grande surpresa quando eu falava. Com certeza, os dados que eu disse para vocês não são de conhecimento. Nós temos um lobby que é das medicações, das oncologias. Então, hoje, as próprias pessoas que lidam com infertilidade não acreditam ou não conhecem a relação dos disruptores. Coisas, por exemplo, como a vitamina D. Há muitos questionamentos das pessoas acharem que existe a relação da vitamina D com a infertilidade. Então, a infertilidade FIV, que é uma ascensão hoje, nós vemos que é um desconhecimento. A escola, a faculdade de medicina não ensina sobre essa situação. Então, nós precisamos que a PM hoje faça uma força-tarefa para que seja uma matéria importante no curso de medicina, na residência médica e na pós-graduação. Eu acho que não justifica o fato da gente dizer que a vida médica é corrida. O conhecimento médico, ele tem que existir sempre, sempre. Agora, há uma grande dificuldade dos médicos, das pessoas de saúde, lidarem com os índices. Se você perguntar hoje a mortalidade infantil qual é, você vai ver, eu daqui a pouco vou dar aula, eu vou perguntar quanto que é a mortalidade infantil. Eles não sabem. Agora, baixou, mas veja, 1.000 crianças nascendo, 13 crianças morrendo, são 13 mães sem seus filhos. Então, os números, eles têm que assustar mais. A relação do câncer de mama e do câncer de ovário com os pesticidas ainda é um desconhecimento. Eu acredito plenamente. Quando as minhas gestantes elas vêm no pré-natal, eu falo, não é para comer enlatados, nem corantes.
cuidado quando você for na praia, quer dizer, cuidado com a água que você toma, evita produtos de limpeza de forma detergentes, faz parte do dia a dia. Então, eu acho que há um desconhecimento, é uma área nova e, infelizmente, poucos médicos estão atentos a isso. Nesse sentido, eu acho que o trabalho do Gilberto Natalini e dessa comissão da PM é uma pós-graduação, é um indicador na saúde pública. Eu digo sempre que hoje o novo movimento dentro do SUS é a questão climática. E a Associação Paulista de Medicina tem feito um esforço muito grande, como a senhora colocou, nessa comissão dos médicos pelo meio ambiente, pelo clima, que o doutor Natalini está encabeçando aí, a senhora faz parte, é uma comissão que tem crescido muito, tem se tornado uma referência aí, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, com discussões muito importantes. Voltando um pouquinho para a questão dos adolescentes que a senhora colocou, o que a senhora percebe em relação a essas adolescentes que estão ficando grávidas e essas relações com as mudanças climáticas? E mais do que isso, tentando fazer, juntando um pouquinho com a minha área, que eu sou psiquiatra, essas questões com a psiquiatria, a gente tem visto casos de ansiedade, casos de depressão, insônia, enfim, as patologias psiquiátricas, a impressão que passa é que de certa maneira, estão aumentando. Mas junto com isso vem o conceito hoje de ecoansiedade, que principalmente crianças, adolescentes, alguns adultos e as pessoas que estudam esse tema de mudanças climáticas têm se estressado e ficado muito preocupados porque começam a entender todas as nuances desse tema e gera uma preocupação muito grande. Como é que a senhora faz um link aí entre esses temas? Eu acho que hoje, eu que sou ginecologista, eu digo, a saúde mental hoje é fundamental no atendimento a todas as mulheres e a todos os homens. Mas na adolescência a gente percebe tentativas de suicídio e está sendo uma forma democrática. Nós recentemente ganhamos uma emenda parlamentar, estamos fazendo junto com a Faculdade de Medicina da Ginecologia e da Psicologia da USP um levantamento das tendências suicidas, quer dizer, quais são os indicadores. Então, realmente, a ansiedade e depressão muito ligada. O que eu percebo? Por outro lado, que os adolescentes têm muita curiosidade quando você oferece. Nós fizemos um grande evento, inclusive a Casa de Taboão da Serra, que é um centro de saúde do adolescente que eu coordeno, ganhou um prêmio do Clima e Adolescência, porque eles plantaram mais de 1.000 árvores em volta. Então, o ano passado, nós fizemos um trabalho junto com várias entidades de clima, para que os adolescentes plantassem em volta das casas e vissem crescer. É incrível o desconhecimento de plantas. Quer dizer, nossa, você pergunta, como é a planta da laranja? Não conhece. Jabuticaba, mais comum. Mas você pergunta. Então, o fato da gente ter feito esse trabalho, muitas mães disseram, nossa, doutora, 2 horas que eles não veem o celular. Quer dizer, então, o celular ele passa a ser um substituto de todos os brinquedos, de todas as interações, e, com certeza, a luz e a exposição elétrica, nós sabemos de todas as exposições e a relação com a saúde mental e também com a questão física. Então, além do desconhecimento, o fato de, por exemplo, verduras, eu digo que quem planta cuida, né? E é muito interessante que, às vezes, quando eu relaciono a relação sexual com aguar uma planta, aí eles olham e veem. Então, veja, é tão forte que no meu tempo, se dava uma flor no Dia dos Namorados. Poucos adolescentes conseguem dar flores no dia dos dias dos namorados ou da paquera. Então, é fundamental, mas, por outro lado, tem um eixo. Os adolescentes são muito sensíveis a falar
sobre o clima, porque eles estão expostos, eles vêm, principalmente das populações vulneráveis, com as enchentes, com os desastres climáticos. Nunca vou esquecer um adolescente que tinha tanta enchente na casa que ele já tinha uma cordinha para levantar a sua cama. Então, ele já tinha a cordinha amarrada, vinha enchente, ele puxava para cima para não inundar a cama. Quer dizer, os relatos que eu escuto são poderosos, porque eu tenho uma vertente do meu consultório, que é uma população extremamente privilegiada economicamente, e o HC e as casas do adolescente. Todos os dias eu digo que a depressão está democrática. E o medo do suicídio, agora, daqui a pouco eu estou indo para o hospital e vou ver. É a mãe que me pega no corredor. Doutora, eu descobri que meu filho está se cortando. Eu descobri. Eu vou no Einstein e vejo uma mãe desesperada. Olha, a filha minha se cortou. Quer dizer, então, nós precisamos estar atentas como que esse ecossistema não recebe apoio. Ao mesmo tempo que os adolescentes gostam de trilhas, de mar, de mergulhar, né? A falta de acesso, quer dizer, na verdade, há uma desigualdade muito grande. Todos esses passeios turísticos são profundamente explorados. Então, eu entendo que é preciso fazer uma política do governo para que os adolescentes conheçam os seus lugares, né? As suas cachoeiras, as suas árvores, e que plantem árvores. A senhora sabe que no primeiro programa nós entrevistamos o Dr. Natalini e a gente até brincou, né? Essa questão, né, de que existe aquele ditado, né, que a gente veio no mundo, a gente tem que ter um filho, tem que escrever um livro e tem que plantar uma árvore, pelo menos, né? Foi fantástico que a senhora falou que eles plantaram ali mais de 5 mil. E o doutor Natalini até brincou que ele foi responsável pela plantação de mais de 30 mil árvores, né? Essa questão da natureza, né? Existem pesquisas mostrando que esse contato com a natureza, então caminhar num parque, ir na praia, enfim, estar num sítio, isso faz muito bem para a saúde física e mental. Agora, por outro lado, com todas essas mudanças climáticas, a natureza tem sido agredida. Como é que a gente vai balancear isso? Porque eu estou perguntando isso porque parece que, no geral, para a população, parece que é um tema distante, parece que eles não acham que esse problema não é comigo. Mas a gente tem visto que tem piorado cada vez mais. É muito engraçado, a minha família portuguesa, ela diz assim, lá em Portugal, abriram a porta do inferno aqui. Nunca teve tanto calor. Estão a matar as plantas, daqui a pouco morreu. Quer dizer, é muito difícil para as pessoas entenderem a árvore como um ser vivo, as plantas, o ambiente como parte nossa. E eu faço uma proposta. A Secretaria de Educação, que eu já fiz, poderia fazer no dia da árvore ou no dia do primeiro dia da escola, a faculdade, plantar uma árvore. Mas eu queria ouvir um pouco da experiência da senhora. Eu vejo que a senhora atende, né, tem esse trabalho fantástico com adolescentes aí da periferia, né, que muitas vezes tem uma condição econômica não muito favorável, mas vejo também que na senhora atende também pessoas de classe média alta, enfim, com poder aquisitivo melhor. A senhora vê diferença nos adolescentes, né? Esse adolescente que muitas vezes essa adolescente que está na periferia e esses adolescentes que têm um poder aquisitivo maior em relação a esse entendimento dos problemas relacionados ao clima, às mudanças climáticas? Eu gostaria de dizer que sim. Não vejo. Não vê? Pelo contrário, as populações vulneráveis, que estão muito mais expostas a enchentes, né? a situações de agressão no ambiente, sabem mais. Sabem mais. Então, claro que alguns adolescentes que estão em escolas sofisticadas, que trabalham com o clima, que são poucas. Uhum. Então, o que a gente percebe? Na questão da alimentação, dificílimo. Na questão da saúde mental, também. Então, eu estou achando que cada vez mais, né, a gente diz síndrome da adolescência normal, quer dizer, a autoestima, a autoimagem, a preocupação, né, o isolamento, eles estão
de forma democrática, em todas as classes sociais. Claro é que se eu tenho um adolescente com nível social alto, eu posso rapidamente, né, ter uma rede de apoio mais. Mas, para eu te dizer, eu tive uma paciente minha que foi vítima de bullying porque foi chamada de gorda. E aí o que ocorreu? Ela fez um regime alucinante, perdeu 4 quilos em uma semana e chegou desidratada. Então, veja, aproveitar hoje, quer dizer, todo adolescente olha, né, no YouTube e vê o tutorial de maquiagem. E a mãe fica enlouquecida. Então, eles estão usando coisas agressivas porque são para a pele. Tem adolescente de 9 anos falando, vou usar corretivo de olheiras. Nossa Senhora. Então, se a gente conseguir pela pele, não é que eu consegui, eu já fiz esse trabalho com imigrantes e com migrantes indígenas, venezuelanos, bolivianos, nós fizemos várias rodas de conversa e conseguimos, pela dermatologia, com máscaras de frutas naturais, eu consegui uma adesão. Quando eu chego para um adolescente e falei, faz máscara de maçã com mel que é boa. Ah, é? Nossa, que legal. Passa coco no cabelo que vai ajudar. Ah, mas e o shampoo? Não. Então, continua com o seu shampoo, se tem dinheiro, né? Continua. Mas vai fazer bem. Então, eu acho que, de repente, a gente relacionar, eu já estou fazendo isso, o meio ambiente, a autoestima, a autoimagem, é uma grande saída para os adolescentes. Para os adolescentes, legal. Doutora Albertina, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Queria primeiro agradecer a senhora mais uma vez, mas eu queria que a senhora fizesse as considerações finais, enfim, deixar um recado para o nosso ouvinte. Enfim, um recado aí relacionado a todos esses temas aí, né? O meio ambiente, todas as questões que a gente tem enfrentado. Primeiro, agradecer à Associação Paulista de Medicina. Eu acho que esse evento, esse podcast, essas reuniões, elas são um aprendizado, não um estímulo. Então, gostaria que todas as outras entidades, Associação Brasileira, CRM, CFM, Conselho Federal de Medicina, de Psiquiatria, de toda a área da saúde e sindicatos, então estou dizendo todas as atividades, que esse movimento da PM fosse um estímulo. Segundo, que a gente começa rapidamente a inserir na atenção à adolescência esse cuidado, essa população vulnerável. Obrigado novamente, viu? Eu agradeço você também, ouvinte, e até o próximo programa.